Capítulo 601. Acima da névoa cinza, Klein recostou-se na cadeira de encosto alto e segurou a fome rastejante. Ele permaneceu em silêncio por vários segundos. Por fim, liberou a alma do psiquiatra de acordo com etapas específicas. Uma figura alta apareceu rapidamente ao lado da mesa de bronze. Era uma mulher cujo rosto parecia um tanto embaçado. Sua dor e sentimentos distorcidos eram aparentes. Klein olhou para ela e perguntou como se estivesse conversando com ela: "Você ainda se lembra de quem você é?" No espaço misterioso, ele poderia canalizar diretamente o espírito dela. A inimizade da psiquiatra diminuiu substancialmente enquanto ela sorria amargamente. "É claro que eu me lembro. Eu era membro de uma organização secreta e planejava encontrar uma amiga na ilha Toscarter, mas acabei encontrando piratas no caminho. Embora eu tenha usado meus poderes para resolver o desastre, os piratas que escaparam informaram Quilangos sobre a situação correspondente. Para obter meus poderes, ele deliberadamente mudou de rumo e interceptou nosso navio. Você provavelmente pode imaginar o que aconteceu depois disso. Graças à sua meticulosidade, morri instantaneamente, ao contrário das outras passageiras que encontraram coisas piores que a morte." Klein ficou em silêncio por alguns segundos antes de assentir levemente. "Você conhece o livro antigo conhecido como As Viagens de Groselli?" Ele acreditava que, como as viagens de Groselli vieram dos dragões, era possível que a psiquiatra tivesse ouvido falar de seu nome ou da informação correspondente. A psiquiatra pensou cuidadosamente antes de balançar a cabeça. "Desculpe. Nunca ouvi esse nome antes." Klein não se incomodou mais com o assunto e passou a perguntar: "Já que você está prestes a se dissipar e ganhar a paz eterna, você tem algum último desejo?" A psiquiatra abaixou a cabeça e riu. "Eu desejo ser revivida." "Tudo bem. Eu sei que esse desejo não pode ser satisfeito. Todo o resto não é necessário. Estou morta há anos. Minha família e amigos provavelmente já receberam a notícia da minha morte. Informá-los novamente da minha morte só irá desenterrar a dor dessas memórias. Vamos deixar isso assim. Obrigada. Deveria ser isso." Sua figura rapidamente se dissipou e desapareceu, deixando para trás uma enorme íris dourada que poderia expor os pensamentos dos corações de todos. Essa era a característica de Beyonder de um psiquiatra. Klein suspirou e começou a refletir sobre os detalhes do que a psiquiatra havia dito. Ela estava visitando uma amiga na ilha Toscarter sozinha, sem família. A ilha Toscarter está localizada na frente oriental do Mar Sônia e ao sul do arquipélago Gargas. Essa é a colônia mais oriental do Reino Loen, enquanto o arquipélago Gargas pertence ao Império Fezak. Que tipo de amiga estaria lá? Que tipo de amiga vale a pena visitar depois de uma viagem tão longa? Embora ela apenas tenha dito que pertence a uma organização secreta, as chances são de que sejam os alquimistas da psicologia. Ela estava em missão? Klein respeitava a falecida e não queria descobrir seus segredos, então não investigou mais profundamente. Sem nenhuma pista, rapidamente parou de pensar em tais assuntos e considerou outra coisa. Depois de caçar o Mythor King, língua de cobra, independentemente do motivo, tenho que deixar Bayan por enquanto. Realmente fiz bastante coisa na Cidade da Generosidade durante esse período. Sim, participarei de cerca de 3 reuniões de Beyonders e confirmarei se existem os ingredientes principais do Mestre das Marionetes antes de partir. Klein rapidamente tomou uma decisão e conjurou uma cena do mundo orando. Cobrindo-o com a névoa cinza, ele lançou a cena para a estrela carmesim que representava a senhorita. Justiça. Reticências. Audrey estava na varanda do terceiro andar olhando para a vila próxima.
Os telhados eram principalmente de cor vermelho tijolo, pois mostravam representações, imagens abstratas ou imagens reais de dragões. De repente, o familiar vazio sem fim surgiu diante de seus olhos. Em meio à névoa cinza, uma figura embaçada estava parada no alto, orando ao Deus acima. Honorável senhor louco, por favor informe a senhorita Justiça que ela pode fazer os preparativos para a transação. Posso fazer os preparativos para a transação? Ele obteve a característica de Beyonder de um psiquiatra? Mas ele ainda não tinha uma ontem. A eficiência do mundo chocou Audrey quando ela quase se esqueceu de agradecer ao senhor louco. Felizmente, ela não era mais a menina imatura e ingênua de antes. Havia sido exposta a vários assuntos importantes e rapidamente acalmou sua mente enquanto agradecia sinceramente. Ela passou a mensagem para o Senhor Mundo esperar mais 2 ou 3 dias enquanto ela se preparava para pagar o dinheiro que devia ao adorador do Senhor Louco. Embora tivesse dinheiro suficiente, precisava manter um saldo mínimo, caso contrário seria fácil para os outros perceberem que algo estava errado. Depois que a ilusória névoa cinza se dissipou, Audrey olhou silenciosamente para Suzy, que estava admirando o jardim no primeiro andar, antes de andar de um lado para o outro e estalar a língua secretamente. Senhor Mundo é realmente assustador. Reticências. À noite, no bar das algas marinhas. Tendo acabado de desperdiçar todo o seu dinheiro no cassino, Carne de Olhos Azuis sentou-se diante de um balcão de bar e pediu uma xícara de Lantiproof. Ele estava prestes a levantar a xícara quando de repente ouviu o barman sussurrar para ele com uma voz reprimida: língua de cobra, Mitor, está morto. O que? Quem fez isso? Carne de Olhos Azuis ficou alarmado pela primeira vez antes de perguntar com entusiasmo: alguém está desafiando a contra-almirante da peste? Um aventureiro chamado German Sparrow. Ele não era conhecido antes. Quem diria que ele acabou com Mitor? O barman não escondeu o choque e o alarme. Ele também matou Ozil, o verdadeiro chefe do bar Folha de Amires, homem forte Ozil. Carne de Olhos Azuis estava prestes a suspirar quando franziu a testa de repente. Quando os homens de Ozil vieram perguntar-lhe sobre Blazing Danites, ele mencionou que o contramestre do Sonho Dourado foi visto se misturando com um aventureiro desconhecido. Ele havia usado um ritual para fornecer o retrato correspondente. Ozil está morto. Mitor King está morto. Foi feito por um aventureiro desconhecido chamado German Sparrow. Carne de Olhos Azuis de repente estremeceu quando uma cena que deixou uma profunda impressão nele surgiu em sua mente. O jovem que parecia um cavalheiro estava parado na entrada do bar. Ele tinha cabelos pretos e olhos castanhos, com rosto magro e cortado. Seus olhos observaram friamente os clientes como se estivesse procurando sua presa. Carne de Olhos Azuis estremeceu e não se incomodou em beber seu álcool. Ele se levantou imediatamente e deu passos largos para fora do bar. Aterrorizante! Esse cara é muito assustador. Até Língua de Cobra morreu em suas mãos. Ele é definitivamente uma potência no nível de almirante. Ele definitivamente vai me procurar e acabar comigo. Não posso mais ficar em Baian. Tenho que voltar para o navio e ficar longe daqui. Carne de Olhos Azuis correu para o Teatro Vermelho e puxou à força seus companheiros com ele. Eles se dirigiram para a floresta e circularam até o porto privado administrado pela Resistência. Em frente ao Teatro Vermelho, a loja de ervas no beco permanecia aberta. O gordinho boticário Darkwill estava sentado atrás do balcão, com uma expressão calma, mas internamente estava profundamente preocupado. Ele já havia contatado os membros da escola de pensamento da vida que conhecia através de vários métodos e buscou sua ajuda. No entanto, não tinha ideia de quem eles eram ou quando viriam.
Ele só conseguia suportar o medo e a ansiedade enquanto continuava administrando a loja, fingindo que nada havia acontecido. Dark Will, você está extremamente desconfortável. A coruja gordinha voou de um local desconhecido e pousou no balcão. Não há necessidade de você me lembrar. Conheço muito bem meu estado de espírito. Dark Will acenou com as mãos impacientemente. Ele ainda se lembrava dos tempos em que ainda estava sob a tutela do professor. Foi frequentemente avisado para ter cuidado com as organizações de Beyonder oficiais e com os verdadeiros sanguíneos. A esse respeito, Roy King supôs vários exemplos, como ficar preso no subsolo para sempre, sem luz solar ou mulher à vista, ser transformado em cobaia experimental onde seu corpo seria usado para testar os perigos de determinados artefatos selados. Lá, passaria por todos os tipos de experimentos e, após a mutação, se tornaria um monstro que agia por instinto. Também era possível ser sugado e comido pelos sanguíneos e transformado em marionetes. Esses exemplos ficaram profundamente gravados em sua mente. Isso fez com que sua já falta de coragem desaparecesse instantaneamente. Depois de sair do lado do professor, muitas vezes ele ficava na cidade por um curto período de tempo, saindo imediatamente quando havia risco de exposição. Dark Will se esforçou para manter seu horror sob controle, concentrando sua atenção no problema de resgatar seu professor. O velho foi capturado há algum tempo. Por que ele ainda está preso no gabinete do governador-geral? Com as habilidades dos militares, eles deveriam ser capazes de reunir qualquer informação que desejassem saber. Seja uma execução direta, a coleta de materiais ou ser usado como cobaia experimental, eles definitivamente moveriam o velho. Será que o velho usou algumas técnicas para esconder seu segredo, ou eles desejam transformá-lo em um espião? Apenas concorde com isso. Dark Will coçou a cabeça enquanto seus pensamentos vagavam sem rumo. Aos poucos, ele se lembrou da última carta que recebeu de seu professor, Roy King. O velho muitas vezes gosta de dar dicas sobre coisas que parecem normais e comuns. Essa carta poderia conter informações semelhantes? Essa carta não dizia nada. Apenas dizia para encontrá-lo perto do Teatro Vermelho e exibia suas técnicas de jogo. Puif. Ele claramente confia na sorte. Ele até queria que eu fosse à loja de artigos diversos da Mabel na rua em Mate e comprasse um dado para me preparar. Pensei que só compraria depois que nos conhecêssemos, então não estive lá esse tempo todo. Talvez haja um segredo aí? Dark Will era como um homem se afogando que parecia agarrar-se a uma palha. Muitas das ruas de Bayan receberam nomes de cidades do reino de Loen. Dark Will usou alguns minutos para reunir coragem, trouxe a coruja com ele e fechou a porta de sua loja antes de sair do beco. Enquanto esperava pela carruagem alugada, comprou um exemplar do jornal a um jornaleiro enquanto folheava as notícias internacionais e nacionais, bem como as notícias sobre o arquipélago. De repente, ele viu um rosto familiar, era o aventureiro quem o informou sobre a localização de Roy King. À tarde, German Sparrow matou língua de cobra Mitor King, que vale uma recompensa de 5.400 libras. Na verdade, confiei uma missão a um aventureiro tão poderoso. Dark Will estalou a língua. Ele logo deixou o assunto de lado e subiu na carruagem e foi direto para a rua em Mate e encontrou a loja de artigos diversos da Mabel. A dona da loja era uma senhora simpática que, depois de avaliá-lo, disse: "O dado que você quer custa 1 libra. Isso é um assalto." Dark Will rugiu com raiva em sua cabeça, mas isso só o deixou mais certo de que poderia haver pistas escondidas no dado. Depois de pagar, ele recebeu uma caixinha de anel e abriu a tampa. Ele viu um dado branco leitoso de 6 lados com 4 pontos vermelhos apontando para cima.
Embora ele estivesse intrigado com o quão comum o dado parecia e como ele estava firmemente enfiado na caixa do anel, sem nenhum espaço remanescente, Dark-Will ainda agiu com cautela ao não estudá-lo no local. Colocou-o no bolso e caminhou para o outro lado da rua. Quando ele chegou a um local isolado, não pôde deixar de dar uma olhada, incapaz de encontrar qualquer problema nele. Nesse momento, uma carruagem passou voando e lhe deu um susto. Seu pulso tremeu quando ele deixou cair o dado no chão. O dado continuou rolando e finalmente parou, com um único ponto vermelho apontando para cima. Dark-Will amaldiçoou o cocheiro e alargou o passo para pegá-lo. Assim que deu esse passo, seu corpo cambaleou de repente e ele caiu no chão ruidosamente, apesar da falta de obstáculos. Tudo o que ele viu foram estrelas. Sua mente ficou em branco por um momento enquanto ele estava ali deitado, o dado branco leitoso bem na frente de seus olhos. Nota: Só uma coisa, não dá para saber ainda se é homem ou mulher, estou usando feminino por escolha mesmo. Ponto.